Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira. Ladeira, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado. Doutor, um assunto aí que preocupa muitas pessoas, e algumas pessoas em Andradas, não só em Andradas como em todo o país, acabam tendo esse problema, que é o infarto. O que é o infarto? Qualquer pessoa pode infartar, tem uma idade, não tem? O infarto é o seguinte: o coração é um órgão que é basicamente músculos, né? Músculos, nervos e a circulação. E existem umas artérias, chamadas artérias coronárias, que são responsáveis pela nutrição dele. E quando uma dessas artérias entopem, fecham, acontece um infarto. A angina é um semi-entupimento, vamos dizer assim, é uma obstrução parcial. Quando acontece a obstrução total do vaso, da coronária, chama-se infarto. Aí é uma necrose, é uma morte, né? Então, por isso tem que agir rápido para ver se interrompe esse processo. Quando acontece infarto, a pessoa tem que procurar imediatamente o hospital para ver se interrompe esse processo. Tem maneiras de amenizar isso, porque se você deixa correr normalmente sem agir, você corre risco de morrer, você corre risco de deixar, mesmo que sobreviva, você fica com uma sequela grande no coração, porque parte daquele coração, daquele músculo, morre, né? Então você tem que desentupir a veia o mais rápido possível. Por isso que muitas vezes você faz um remédio para afinar o sangue, para desentupir a veia, trombolítico que a gente chama, ou às vezes já vai fazer o cateterismo direto imediatamente. E tem um prazo isso, né? Isso tem um prazo de 1h30, 2 horas, tem que estar lá no hospital fazendo cateterismo. Aqui a gente tem um hospital perto, que é o Santa Lúcia, que consegue fazer isso, nas mais das vezes. Mas às vezes, dependendo do horário, dependendo da circunstância, você não consegue. Então você tem que fazer uma medicação, chama trombolítico, que dissolve o coágulo. Então a primeira medida é a pessoa com suspeita de uma dor correr para o hospital. O que leva esse entupimento? Fechar esse canal aí do sangue? Na verdade, o tradicional do infarto é o entupimento dessa veia, um processo que chama de arteriosclerose, que acontece em qualquer parte do corpo, né? Na perna, no cérebro, em qualquer lugar. Especificamente no coração, a gente chama de fatores de risco, que são fatores que contribuem para esse entupimento. Genética familiar, pessoas que têm história na família toda, né? Vai ver o tio, o avô, o par de pai, de mãe, tem história de infarto. O cigarro, que é muito importante, o estresse nos dias de hoje é muito importante, né? E o metabolismo, né? A pessoa que tem colesterol elevado, tem lípidos elevado, então esses são vários fatores, né? Que pressão alta, diabetes. A diabetes, por si só, já é um fator assim, que a gente chama assim, independente dos outros. Quem tem diabetes tem uma propensão a ter o entupimento de uma artéria no coração, em outro lugar, 4 vezes, 5 vezes mais do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, é um dos mais lesivos para a circulação. O diabetes é uma doença que ataca mais a circulação, né? Seja no rim, seja no olho, seja no coração, seja no cérebro, onde for. Então, quem tem diabetes tem que ter mais cuidado ainda, né? Esse entupimento ele não acontece do dia para a noite, né? Isso é algo gradativo. Isso é um processo longo, né? Começa desde cedo. Então, as pessoas esquecem que a coisa começa com 20 anos, com 30 anos e vai longe. E não é uma coisa de noite para o dia, né? Essa é a história natural do infarto. Isso aí não é um processo assim rápido. E a pessoa tem que começar a se cuidar desde cedo. Não é uma coisa que tem que começar depois que 40, 50 anos. Desde jovem, né, 20, 30 anos, tem que começar a fazer exercício, tem que ter hábito saudável, alimentação, tem que se cuidar. Principalmente quem tem esses fatores de risco que eu mencionei anteriormente. Então, essa é a história natural. Agora, existem os infartos que acontecem atípicos, vamos dizer assim, em pessoas mais jovens, por exemplo, 20, 25 anos, 20 anos, 30 anos. É possível ter infarto? Não, é a história natural. Geralmente, infarto em pessoas mais jovens, de 20, 30 anos, é ligado à droga, principalmente cocaína, né? Cocaína é campeã de fazer esse tipo de processo.
E outras doenças mais raras, né? A partir de 45 anos, O mais normal é 40 anos para cima, a pessoa ter mais chance de se cuidar, né? À medida que a idade vai aumentando, as chances vão aumentando. Quem tem essas tendências, que esse fator de risco, o risco é maior. o meu organismo, ele dá um sinal. João, você vai ter um infarto. João, você vai ter um infarto. Ou não. Vem de repente. Ô, João, existe essa prevenção? Esse que é o problema. As pessoas esquecem que não só o infarto, mas a grande parte das doenças são silenciosas. Não tem aviso. Por isso que não é esperar os sintomas para você tomar uma providência, para você ir no médico, não. Tem que ir preventivamente. E a gente tem que fazer exames daqui, investigar para afastar qualquer coisa. Porque pode estar acontecendo coisas no organismo que não se detecta facilmente. 40% dos infartos, a pessoa nunca teve nenhum sintoma prévio. A primeira manifestação da doença é o infarto. Então, não é uma coisa tão simples assim. Eu sempre digo que a doença coronariana, né, que é essa que gera angina e infarto, é uma doença silenciosa e traiçoeira. Então, por isso que a pessoa tem que fazer uma ida, tem que ir ao médico antes, um cardiologista, para fazer uma investigação, um exame pré, para ver se a pessoa tem tendência ou não. E mesmo assim, às vezes, acontece um imprevisto, né? Então, é complexo a coisa. Tem uma intensidade, um infarto mais leve, um médio? Tem. O infarto é só imaginar uma árvore com a raiz e suas ramificações. Se você entope o início da raiz principal, a área lesionada é muito maior. Vai morrer muito mais músculo do coração. Se você entope uma ramificação daquela artéria principal, o infarto vai ser pequeno. Então, a área de necrose, a área que vai morrer, é pequena. Então, varia sim. Tem infartos e infartos. E outros fatores também, né? Às vezes a pessoa tem um infarto grande, mas tem circulação colateral, que é uma comunicação entre as artérias. Tem pessoas que têm, tem outros que não têm. Tem uma série de fatores que fazem com que você pode ter um infarto com complicações maiores ou menores. Para quem está em casa, como que ela identifica que a pessoa ao seu lado está sofrendo um infarto? Para ela socorrer e pedir ajuda imediatamente. É a dor no peito? A dor do infarto é uma dor que tem uma certa característica. Ele segue muito o tipo de dor, né? A dor do infarto é uma dor que geralmente acontece no meio do peito ou do lado esquerdo do peito. Ela tem radiações muito características. Radiação para o braço esquerdo, às vezes para o braço direito, às vezes para as costas e principalmente na região do queixo, da gengiva, do dente. Simula até uma dor de dente. Essa aqui, quando a pessoa fala tem dor no peito, que irradia para a região do queixo, do osso do queixo, ou para o dente, ou para a gengiva, simulando uma dor de dente, isso é característica, é tipo, não tem outra situação que gera isso. Com respeito a braço e as costas, pode ser uma coluna, pode ser um problema, uma tendinite, pode ser uma outra coisa qualquer. Mas quando você tem uma dor no tórax, essa dor tórax pode ser no meio do peito, pode ser do lado esquerdo ou em todo o peito. E como é que é essa dor? Não é dor pontada, fincada. Dor pontada, fincada já não é característica de infarto. Dor queimada, dor em aperto, sufocante. Essa é uma dor bem característica de um infarto. Toda vez que tiver uma dor dessa, num familiar, numa pessoa que você conhece, tem que correr para o hospital para ver se detectar, fazer um eletrocardiograma, que é o melhor exame para detectar isso. Fazer exame de sangue para ver se é um infarto ou não. Quanto mais rápido... Quanto mais rápido, melhor, porque o tempo é precioso nessa hora. O infarto ele também gera consequências depois da pessoa sobreviveu, mas vai ficar aí com sequelas? Fica com sequelas, porque o grande problema é a morte do músculo do coração. Esse coração, ele perde uma parte dele. E essa perda, isso pode trazer repercussão. Então, dependendo da área que perdeu, você vai desenvolver uma quadro que chama insuficiência cardíaca, que é uma situação de que o coração começa a inchar, começa a enfraquecer, começa a crescer. Por quê? Aquela área que morreu é bem matemático. Ela não vai bombear mais o sangue. Então, as outras áreas que estão sãs
vai ter que compensar aquela que morreu. Então começa a forçar o coração. E aí isso, com o passar dos anos, isso pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, arritmias e gerar complicações. Então é sempre bom agir rápido para não deixar essas sequelas, tá? Isso é o grande problema do infarto, não é deixar evoluir, simplesmente evoluir sozinho, sem interferir. Tem que interferir, e tem maneiras de interferir nele hoje em dia. Tá, joia. Doutor Ladeira, eu agradeço a participação do senhor e os esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Nós estamos hoje na sessão TV Atende com o médico cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira.